No alto das montanhas do Himalaia, quando o verão dá lugar às monções, a vida muda completamente. As nuvens descem baixas, cobrindo as encostas com uma névoa espessa, que parece não se dissipar por semanas. A chuva começa tímida, em gotas leves que umedecem a terra, mas rapidamente se transforma numa cortina incessante que não dá trégua. Trilhas de terra batida, que antes ligavam casas e plantações, tornam-se rios escorregadios de lama. Pequenos riachos se transformam em corredeiras violentas, e as aldeias, já isoladas pela geografia, ficam ainda mais distantes do mundo moderno. Para quem vive nas encostas do Nepal, a estação das chuvas não é surpresa. Ela chega todos os anos, anunciada pelos ventos carregados e pelo cheiro da terra úmida que antecede as tempestades. As comunidades que resistem nesses lugares sabem que não podem lutar contra a natureza. O segredo é aprender a se adaptar, moldar a rotina, aceitar o desafio e transformar a adversidade em parte do cotidiano. As famílias se preparam com meses de antecedência. Antes das primeiras chuvas fortes, reforçam os telhados de metal ou ardósia, consertam as paredes de pedra e barro e guardam lenha seca em depósitos improvisados. Grãos, batatas e milho são armazenados em potes de barro ou sacos de tecido cuidadosamente protegidos da umidade. É um ritual repetido a cada ano, porque todos sabem que, quando a chuva chega, sair de casa pode se tornar impossível por dias inteiros. As manhãs começam cedo, mesmo quando o céu permanece escuro e pesado. O primeiro som que se ouve é o estalar do fogo sendo aceso dentro das casas de pedra. A fumaça sobe lentamente pelas frestas do telhado, trazendo consigo o cheiro da lenha queimada e o calor que rompe a umidade da madrugada. O café da manhã é simples, mas nutritivo. Arroz cozido, lentilhas temperadas, pão achatado, feito na chapa de ferro. Não há luxo, mas há sustento suficiente para enfrentar um novo dia de trabalho. As mulheres acordam antes do sol e começam a preparar a massa do pão com paciência, misturando farinha e água até formar uma mistura firme. Enquanto isso, os homens verificam os animais que dormem em abrigos ao lado das casas. Cabras, vacas e galinhas precisam de atenção constante, mesmo sob a chuva. As crianças, desde cedo, participam das tarefas. Algumas trazem lenha, outras buscam água nas fontes próximas, e as mais velhas ajudam a cuidar das crias dos rebanhos. Não existe a ideia de tarefa pequena. Cada gesto, por mais simples que pareça, é essencial para a sobrevivência coletiva. Do lado de fora, a montanha respira com dificuldade. A lama cobre os caminhos. As árvores pingam sem parar, e o vento traz consigo um frio úmido que atravessa as roupas e cola na pele. Do lado de dentro, o fogo é vida. Ele aquece, cozinha e serve de centro de convivência. É em volta dele que a família se reúne para partilhar a comida, contar histórias e planejar os próximos passos diante da incerteza do clima. Apesar das dificuldades, a chuva também traz fertilidade. O solo, encharcado e pesado, se torna rico em nutrientes. E os agricultores sabem que esse é o momento certo para plantar. Entre uma tempestade e outra, quando as nuvens se abrem por algumas horas, famílias inteiras correm para os campos. Caminham com dificuldade na lama até os joelhos, mas não desperdiçam nenhuma oportunidade. Seguram ferramentas simples, muitas vezes fabricadas por eles mesmos, e semeiam milho, batata, feijão e hortaliças locais. Plantar nessa época é uma corrida contra o tempo. A qualquer instante, uma nova nuvem pode escurecer o céu
e trazer de volta a enxurrada. O conhecimento sobre o clima é transmitido de geração em geração. Os moradores observam sinais que para um visitante pareceriam insignificantes. A direção do vento, o comportamento dos animais, a textura da terra sob os pés. Esses detalhes indicam se é hora de plantar, colher ou se abrigar. Não há espaço para erro, porque cada escolha influencia diretamente a sobrevivência da comunidade. No meio dessa rotina dura, existe também beleza. O nascer do sol, quando consegue atravessar a neblina, ilumina as montanhas de forma quase mística, tingindo os vales de dourado. O som das chuvas, embora constante, mistura-se com o canto dos pássaros que continuam ativos mesmo sob a tempestade. As crianças, mesmo limitadas pelo barro, encontram formas de brincar, correndo entre poços e rindo com a simplicidade de quem ainda vê. Alegria em meio às dificuldades. Essa é a vida nas montanhas do Nepal durante a estação chuvosa. Uma rotina de luta e resiliência, mas também de harmonia com a natureza. Aqui, ninguém tenta controlar a montanha, ao contrário. Todos aprendem a conviver com ela, a respeitar seus ciclos, a aceitar seus limites e a encontrar beleza mesmo no meio da lama. E é assim, com paciência, trabalho e fé, que essas comunidades seguem em frente dia após dia, enfrentando a fúria das chuvas e mantendo viva uma forma de vida que o mundo moderno quase esqueceu. No Nepal, os animais são parte essencial da sobrevivência e não podem ser vistos apenas como fonte de alimento ou trabalho. Eles representam a base de toda a vida nas montanhas, fornecendo leite, carne, lã e até ajudando no transporte e no cultivo. Durante a estação das chuvas, esse vínculo se torna ainda mais visível, porque cuidar deles exige esforço redobrado. O frio úmido favorece doenças. A lama cobre os caminhos até os estábulos, e cada ida para verificar o rebanho pode significar caminhar por trilhas escorregadias, com risco real de queda. Ainda assim, ninguém desiste. Porque perder um animal não é apenas perder um recurso, é perder a segurança da família. As vacas e cabras são mantidas em abrigos simples, feitos de pedra e madeira, quase sempre construídos ao lado das casas, para facilitar o cuidado diário. Durante os dias mais chuvosos, os animais raramente saem, permanecendo protegidos do vento e da água que insiste em atravessar qualquer fresta. Antes do início das chuvas mais fortes, os moradores sobem até áreas altas para cortar capim e folhas, armazenando grandes quantidades em depósitos improvisados. Esse trabalho preventivo é fundamental, porque quando a lama cobre tudo, sair em busca de alimento se torna praticamente impossível. A rotina de cada dia inclui visitar os estábulos, limpar o espaço, verificar se todos os animais estão saudáveis e garantir que nada falte. É uma rotina cansativa, repetitiva, mas indispensável. O vínculo com os animais é tão forte que muitos pastores conhecem cada cabra ou vaca pelo nome ou pelas marcas no pelo. Essa relação de proximidade é também um ato de respeito e gratidão, porque sem eles, a vida nômade ou rural simplesmente não seria possível dentro das casas. A comida desempenha o papel de consolo e energia durante a estação chuvosa. As refeições são simples, mas carregadas de significado. O prato mais comum é o dal bhote, uma combinação de arroz e lentilhas, que serve de base para quase todas as famílias. Esse prato pode ser acompanhado por vegetais cozidos, picles,
caseiros e, quando há disponibilidade, um pedaço de carne ou queijo artesanal. Além disso, as sopas espessas, feitas com batata, abóbora, milho e folhas verdes da região. São indispensáveis para manter o corpo aquecido e a energia necessária para o trabalho diário. Cada refeição é feita com os ingredientes que a própria terra oferece, ou com o que foi armazenado antes das chuvas. Os alimentos são guardados em potes de barro ou sacos de tecido, cuidadosamente protegidos da umidade, porque qualquer descuido pode comprometer semanas inteiras de sobrevivência. O fogão a lenha é o centro da casa durante essa estação. Ele cozinha, aquece e serve de ponto de encontro para toda a família. Em volta dele, todos se reúnem para dividir o alimento, conversar e resistir ao frio e ao isolamento. As casas, construídas com pedra, barro e madeira, não são apenas moradia. Elas são fortalezas contra a força da natureza. As paredes grossas ajudam a manter o interior seco e aquecido, mesmo quando a chuva insiste em cair durante dias sem intervalo. Os telhados inclinados, muitas vezes feitos de metal ou ardósia, facilitam o escoamento da água, evitando acúmulo e infiltrações. As janelas são pequenas para segurar o calor e quase sempre existe um espaço central com fogão a lenha que cumpre duas funções: aquecer o ambiente e cozinhar a comida ao redor das casas. Valas simples são cavadas para desviar a água da chuva e evitar que ela entre pela base. Mesmo com recursos limitados, essas construções conseguem resistir ano após ano, enfrentando o peso da umidade, o vento gelado e até os deslizamentos ocasionais. No entanto, a montanha é imprevisível e, mesmo com todos os cuidados, a ameaça de perder tudo está sempre presente. Os deslizamentos de terra são o maior medo de quem vive nessas encostas. O solo encharcado, combinado com a inclinação das montanhas, cria condições para que a terra ceda de forma repentina. Trilhas somem. Em questão de segundos, plantações inteiras podem ser destruídas e, em casos extremos, casas e famílias são atingidas. Os moradores aprenderam a identificar sinais de perigo, rachaduras no solo, barulhos incomuns durante a noite, árvores que começam a se inclinar. Quando percebem qualquer mudança, tentam agir rápido, reforçando muros de contenção com pedras e madeira ou desviando o fluxo da água. Mas, apesar de toda a experiência acumulada ao longo de gerações, nunca há garantia absoluta. Viver nessas alturas é conviver diariamente com o risco, mas também é aprender a respeitar a força da natureza em meio a tantas dificuldades. A comunidade se torna a verdadeira rede de proteção. Quando a chuva não dá trégua, vizinhos se ajudam mutuamente. É comum ver famílias reforçando telhados juntas, limpando valas para evitar enchentes ou se mobilizando para salvar animais presos em abrigos alagados. Se alguém adoece e não consegue chegar ao posto de saúde, os vizinhos se organizam para carregar a pessoa até o local mais próximo possível. Compartilhar é a regra. Lenha seca, comida armazenada ou até mesmo um espaço dentro de uma casa mais segura. Tudo vira coletivo quando a sobrevivência está em jogo. A estação das chuvas, por mais dura que seja, também cria momentos de proximidade. Ao redor do fogo, entre histórias contadas pelos mais velhos e risos das crianças, surgem pequenas vitórias cotidianas que dão força para continuar. É nesse equilíbrio entre dificuldade e união que essas comunidades conseguem seguir adiante, mantendo vivo um modo de vida que o mundo moderno quase esqueceu. Nas montanhas do Nepal,
A infância é marcada por uma mistura de liberdade e responsabilidade. O campo aberto é o quintal das crianças e as colinas se tornam seus parques de diversão. Correm entre as trilhas enlameadas, brincam com cabritos. Recém-nascidos ajudam a carregar pequenos feixes de lenha e aprendem desde cedo a conviver com a chuva, o frio e o barro. Não há brinquedos modernos, nem tecnologia para distraí-los. Em vez disso, há rios, árvores e encostas que ensinam lições que nenhum livro poderia oferecer. É nesse ambiente que elas crescem, absorvendo não apenas o conhecimento prático da terra, mas também o respeito pela natureza e a importância de contribuir com o trabalho da família. A escola existe, mas nem sempre está acessível. Quando as trilhas desaparecem na lama ou quando os deslizamentos interrompem os caminhos, as crianças ficam em casa nesses dias. O aprendizado acontece ao redor do fogo. Os mais velhos contam histórias antigas, passadas de geração em geração. Narrativas que carregam lições de coragem, paciência e sabedoria. Esse contato íntimo entre gerações fortalece laços e preserva tradições, garantindo que nada se perca, mesmo diante do avanço do mundo moderno. Durante a estação chuvosa, a fé também assume um papel central na vida das comunidades. Muitos moradores seguem práticas religiosas ligadas ao budismo ou às tradições locais. Pequenos altares decoram as casas e orações são feitas pedindo proteção contra deslizamentos, enchentes e doenças. A fé dá força em dias de incerteza, quando a natureza parece incontrolável e a sobrevivência depende de fatores que estão além do alcance humano. Essa dimensão espiritual, aliada à paciência e ao trabalho constante, forma o tripé que sustenta a vida nesses lugares extremos. Paciência, talvez, seja a maior virtude de quem vive nas encostas do Himalaia. A chuva não passa em um dia, nem em uma semana. Ela permanece insistente, testando os limites físicos e emocionais das famílias. É preciso esperar a terra secar, esperar os rios baixarem, esperar o sol aparecer novamente, saber lidar com a espera, sem perder a esperança. É uma sabedoria herdada ao longo de gerações, transmitida quase como um instinto. O trabalho, por sua vez, nunca para, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a lama dificulta cada passo, sempre há algo a fazer. É preciso cuidar dos animais, manter o fogo aceso, reforçar as casas, preparar os campos. A rotina é pesada, mas também é o que mantém todos vivos e em movimento. O esforço diário, repetido de forma quase silenciosa, transforma-se em um testemunho de resistência. Um inverno úmido que acompanha as chuvas não é apenas um desafio físico, é também um lembrete constante da força da natureza. Os ventos gelados atravessam as roupas mais grossas, e a água que escorre pelos telhados parece não ter fim. Dentro das casas, o calor do fogo e a proximidade da família são os únicos refúgios. As noites longas, embaladas pelo barulho da chuva, tornam-se momentos de convivência intensa. Cantos tradicionais, histórias de ancestrais e simples conversas preenchem o tempo, criando uma atmosfera que mistura dureza e ternura. E em meio a tantas dificuldades, há também momentos de beleza silenciosa, o brilho das gotas de chuva presas nas folhas ao amanhecer, o som grave dos trovões ecoando entre os vales, a visão das crianças correndo descalças na lama, rindo como se a tempestade fosse apenas mais uma brincadeira. Esses pequenos instantes revelam que, mesmo sob condições extremas, a vida encontra formas de florescer. Viver nas montanhas do Nepal durante a estação chuvosa
é muito mais do que enfrentar obstáculos físicos. É um exercício diário de resiliência, de fé e de comunidade. É entender que a natureza dita o ritmo e que a sobrevivência depende tanto do esforço individual quanto da união coletiva. Aqui, ninguém enfrenta as chuvas sozinho. Quando um telhado cede, os vizinhos ajudam a reparar. Quando um abrigo de animais alaga, todos se mobilizam para salvar o rebanho. Quando alguém adoece e não consegue chegar ao posto de saúde, os vizinhos carregam a pessoa até o lugar mais próximo possível. Essa solidariedade é o que torna possível resistir a uma estação que para muitos pareceria insuportável. No fim, o que sustenta essas comunidades não é apenas a comida armazenada ou os abrigos reforçados. É a força dos laços familiares, a confiança mútua entre vizinhos e a certeza de que cada estação, por mais dura que seja, faz parte de um ciclo maior. A chuva traz destruição, mas também fertilidade. O frio traz sofrimento, mas também fortalece a união. E a espera, longa e silenciosa, prepara o caminho para a renovação. Essa é a vida nas montanhas do Nepal durante a época da chuva. Uma vida difícil, marcada por lama, frio e isolamento, mas também cheia de significado, tradição e beleza. Uma vida em que cada gesto importa, em que cada conquista, por menor que pareça, representa a vitória. Uma vida que nos lembra que sobreviver não é apenas resistir, mas também encontrar sentido e esperança, mesmo em meio às tempestades.